Este podcast é uma produção Reverber. Olá, historiantes! Está entrando no ar a minha, nossa minipédia, o seu programete sobre assuntos históricos em formato expresso aqui no podcast do Historiante. E hoje estamos aqui em um episódio especial. Estamos recebendo o professor Fernando Pureza. Oi, professor! Opa, oi Pablo, oi Kleber, olá pessoal que está nos ouvindo. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo do horário que o pessoal estiver vendo, né, o programa. Então, vou me apresentar. Meu nome, então, é Fernando Pureza, conforme foi apresentado. Eu sou professor do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba. Me tornei responsável pela disciplina de História do Oriente Contemporâneo desde 2018 na universidade, né, no Departamento de História. E por conta disso, enfim, eu tive que estudar um campo que eu não tinha domínio, que eu não conhecia, que é a história da Ásia. E desde então acabei acumulando bastante coisa de material, de estudo, e ele acabou resultando nesse livro, lançado agora pela editora Contexto, né, parte da coleção História na Universidade, que se chama, né, História da Ásia, que é um livro introdutório, né, mas que também é pensando na importância de síntese para um campo que ainda não tem muito estofo na academia brasileira, né? Tem muitas universidades que não trabalham com isso no currículo e tal, então esperar que esse livro, em alguma medida, ajude a despertar o interesse e ajude a que os colegas também pensem, né, na importância de incluir a história da Ásia nos currículos acadêmicos. É isso. Bom, perfeito. Muito obrigado, professor. Saiba que é uma honra que a gente recebê-lo em nosso humilde programete. Eu já vou emendar nossa primeira pergunta, tá? Você rapidamente abordou sobre isso na sua fala introdutória, mas eu vou retornar essa pergunta para a gente aprofundar e deixar claro para os nossos ouvintes. Por que estudar a história da Ásia? E, por conseguinte, né, por que se aprofundar sobre a história da China, que é o tema principal que a gente vai abordar aqui nesse episódio? Bom, eu acho que essa pergunta sempre quando vem, né, de por que estudar a história da Ásia, eu diria, e falo isso num tom às vezes até meio anedótico, mas eu responderia dizer por que não estudar, né? Porque, na verdade, assim, teria vários motivos, né? Eu sempre enumero eles sem nenhuma ordem específica, mas a gente tem uma questão geopolítica primeiro, né? Que a gente poderia citar. O eixo do desenvolvimento do século XXI tem sido cada vez mais rumo ao continente asiático. A gente tem, claro, a China, a gente tem Japão, a gente tem Coreia do Sul, a gente tem crescimento significativo de países como Taiwan, né, como Bangladesh, como a Indonésia. A gente tem centros financeiros de enorme importância na Malásia, em Singapura. A gente tem, na verdade, esse novo olhar para o mapa do mundo contemporâneo, no qual o continente asiático ele ganhou um protagonismo que não é desprezível, muito pelo contrário, né? Mas eu acho que não é só a questão, digamos, de caráter geopolítico e econômico, né? A gente teria que pensar também assim, no envolvimento, no desenvolvimento de certas indústrias culturais que permitem que os nossos alunos hoje consumam produto cultural de uma indústria de massas e tudo mais, mas feito no Japão, feito na Coreia, feito na China. Isso, claro, vai alavancando outros interesses, vai gerando outros contatos com esses aspectos culturais. É tudo muito pouco e tudo muito incipiente, mas a gente tem bons motivos para isso. E mais do que isso também, né? O Brasil é um país de proporções semicontinentais que recebeu e recebe uma grande quantidade de imigrantes vindos de países asiáticos, né? Ao longo da nossa história recente, digamos, do final do século XIX para o início do século XX, essa imigração começa e ela ganha fluxo contínuo, claro, abordando diferentes culturas, diferentes grupos étnicos, mas que em muitos contextos fazem parte, sim, da sociedade brasileira, né, que entraram dentro da sociedade, que conseguiram, enfim, se
em alguma medida, né, se integrar à ideia de nação no Brasil, com todos os poréns que às vezes isso leva. Então a gente teria uma série de bons motivos para estudar. Quando você puxa a questão da China, eu diria que a China ela tem um impacto, porque, claro, eu já mencionei, tem uma questão geopolítica, que eu acho que é uma das questões mais importantes para estudar a China hoje, né? A gente está lidando basicamente com a maior produção industrial do planeta, a segunda maior economia do mundo, um dos maiores exércitos da atualidade, é um país que está sempre nos noticiários por uma série de questões, e mais do que isso também, né, a China também é o maior parceiro comercial do Brasil desde o início dos anos 2000, né, e é uma parceria comercial, na verdade, que ela é, em certo sentido, ela não é secundada pela quantidade de interesse que universidades e escolas têm sobre a história e a cultura chinesa. Né? Então, assim, ela se resume muitas vezes a uma parceria somente econômica, de ordem econômica, né, de ordem comercial, e a gente poderia aprofundar isso numa série de questões, pensando justamente a partir de elementos da história e da cultura chinesa, né, para entender, digamos assim, a China para além dos estereótipos que existem em narrativas muito dominantes, em narrativas que, inclusive, há pouco tempo atrás foram secundadas pelos nossos chefes de Estado, pelo presidente, pelo ministro das Relações Exteriores, pelo ministro da Educação, né, narrativas que são sim preconceituosas na maioria das vezes, né, e que elas, além do preconceito, elas ajudam também elas difundem esse estigma para uma população que não conhece essa história, que não conhece essa cultura. Alguém poderia dizer que essa é, inclusive, a tendência de qualquer preconceito, né, trabalhar justamente na ignorância. Então, a partir disso, eu entendo que poder pesquisar a história da China, poder conhecer a história da China, poder pensar em atividades sobre a história da China com os nossos alunos da educação básica, né, é muito poderoso, né, porque é uma forma de a gente romper com certos estereótipos e com certas narrativas bastante estigmatizantes sobre, enfim, não é só porque é a maior economia do mundo, né, é a maior população do mundo. Né? A gente está trabalhando, na verdade, com várias culturas, várias identidades, e a gente resumir tudo isso à China e aos preconceitos existentes sobre ela é muito reducionista. Né? Então, combater isso me parece ser uma tarefa importante para os historiadores nos próximos anos. Né? Camarada Kleber Roberto, qual é o seu aplicativo preferido para ouvir podcast? O meu aplicativo é o Orelo, porque ele é leve, fácil de utilizar e você pode encontrar todos os podcasts da família Historiante lá no Orelo. E a cada play que você dá lá nos podcasts, o Orelo vai estar fazendo uma contribuição simbólica para o historiante. Então, baixe o aplicativo e faça aquela maratona nos nossos podcasts. O professor Fernando falou dois pontos que são bem interessantes sobre a questão da Ásia ganhando protagonismo dentro do cenário mundial e sobre também a questão de entender a China além dos estereótipos, que são dois pontos que são bem interessantes e que vêm a elencar a pergunta que eu vou fazer, que é sobre um dos movimentos que ocorreu na China no último século, que foi a Revolução Cultural Chinesa, porque ao se falar nisso, principalmente em portais e muitos sites, se encontra algo apenas, digamos, uma visão de estereótipo e bem reducionista mesmo, que reduz a história, só indicar que houve perseguição, contraposição. E o que é realmente só reduzir a história da China a só um ponto. E eu gostaria de saber realmente, a partir do professor que estudou sobre esse fato, quais foram realmente os motivos que levaram a uma revolução, que foi no caso a Revolução Cultural Chinesa. Uhum.
esse é um tema que realmente eu diria que ele tem uma história de como ele foi mal recebido no Ocidente, né, em certa medida, porque ele, inclusive, ele foi a direita e a esquerda, né, por diferentes motivos, passaram a discutir a Revolução Cultural na época onde ela ocorria, mas sem ter informação sobre o que estava efetivamente ocorrendo na China. E que, por conta disso, claro, daí ajudou a perpetuar alguns estereótipos, né? Mas só para, sei lá, tentar sintetizar, porque para não me alongar também, né? Tem uma autora que é chinesa, inclusive, é uma crítica literária, mas que saiu um texto dela na Boitempo, na editora Boitempo, que é a Wang Chaohua, e ela fala das revoluções chinesas, e ela fala muito nessa ideia, olha, não dá para entender a história da China, dessa China recente, sem entender de que ela é composta por muitas revoluções, no que a Revolução Cultural é uma dessas revoluções, né? Então, assim, de 1911, quando tem a Revolução que vai derrubar o sistema monárquico imperial chinês e instaurar uma república, e ela é uma defensora dessa ideia, até 1989, até o protesto dos estudantes na Praça da Paz Celestial, em Pequim, há uma constante efervescência, uma onda revolucionária atrás da outra. Revoluções que às vezes dão certo e outras que não dão, né? A grande revolução, quando se pensa na revolução na China, é efetivamente a de 49, aquela que o Mao Tse-tung, como liderança do Partido Comunista Chinês, assume o poder, né? E daí institui-se a República Popular da China, mas durante o período que ocorre essa revolução, ela é fruto de uma guerra civil muito sangrenta entre comunistas de um lado e nacionalistas do outro. Quando os comunistas vencem essa guerra civil e eles instauram a República Popular da China, eles têm uma tarefa, né, que é fazer efetivamente a revolução em termos de políticas públicas. Quer dizer, até então a China estava envolta em constantes guerras, né? Então agora é no momento de pensar em termos de paz, ainda que uma paz armada, né, a paz da Guerra Fria, cercada, né, por inimigos, mas é uma paz que você consegue almejar e pensar nas políticas do que vai ser esse socialismo, né? Então a China começa um processo lento, em certo sentido, de controle econômico, de nacionalização de indústrias, de reforma agrária. É um processo, às vezes, considerado entre os críticos na época, né, mais lento do que se imaginava, porque se queria enfim, né, a sanha revolucionária, se espera efetivamente um socialismo mais de pronto, né? E como a coisa é um pouco mais lenta, começa um movimento muito curioso, assim, de achar que os resultados estão um pouco abaixo. Então Mao Tse-tung, né, que era esse líder chinês, ele passa a ser questionado politicamente, e ele vem com uma proposta, né, dentro do Politburo, e que tem ampla adesão, de apostar num movimento de reformulação econômica, né, o que ele vai chamar de o grande salto para frente, e que é uma diretriz econômica que esperava, ou enfim, ansiava pela ideia de desenvolver a economia chinesa, né, um grande salto tecnológico, político e tal, né, um salto nos meios produtivos, inclusive, tornar a terra mais produtiva, e que, enfim, se esperava que a China chegasse aos níveis da Inglaterra, né, em pouco mais de uma década ou duas. Né. Era um projeto um pouco polêmico, porque envolvia um deslocamento massivo de gente da cidade para o campo, né, então que mão de obra especializada da cidade pudesse, junto com o campo, aumentar a produtividade, introduzir as máquinas, né? Ao mesmo tempo se espera que o pessoal do campo comece também a produzir manufaturas. Então havia uma coisa assim de tentar meio quebrar essa dicotomia entre cidade e campo, só que o grande salto é um desastre, politicamente falando e materialmente falando, né? Ele inicialmente começa a ser visto de forma positiva, a China está aumentando as suas exportações, mas em vários núcleos rurais começa a haver carência de alimentos, né? Por uma série de motivos, enfim, campanhas antes atrasadas, questões ambientais,
Mas há um problema específico em termos políticos, que é que muitos desses relatos de fome, eles são escondidos por membros do partido locais. E o poder central em Pequim, né, começa a cobrar, assim, olha, né, a gente está tendo um aumento da produção, vocês estão mandando só as notícias boas e as notícias ruins. Então, quando as notícias ruins começam a chegar, a gente tem esses casos de fomes trágicas, enfim. A cifra hoje mais aceita pelo próprio Partido Comunista Chinês é algo em torno de 30 milhões de pessoas em cerca de 6 anos, mais ou menos, né? O tempo inicial da política e mais alguns anos ainda onde ela esteve em transição. Chega no final dos anos 50, o Mao Tse-tung, por conta dessa política, apesar de toda a carga heróica dele, ele é colocado meio que num segundo plano, é visto como um líder ultrapassado para os desafios que a China tem agora a percorrer. Muitos líderes do Politburo, do Partido Comunista Chinês, defendem que ele seja excluído, inclusive do próprio Politburo, e acaba assumindo uma posição mais simbólica, uma forma, digamos, dessa luta política específica ali dentro do partido, e que é uma luta política da sociedade chinesa na época, né? Só que o Mao Tse-tung, ele era essa liderança heróica da revolução, enfim, de outras épocas, desde os anos 30, na verdade, ele assumiu um papel central como liderança comunista por conta da Grande Marcha, né, um episódio dramático dos anos 30 na China. Então, a exclusão dele foi muito mal vista, em especial por setores do exército chinês, né, o Exército Popular de Libertação, e começa um movimento para reabilitar a figura do Mao, né, do Mao Tse-tung, a partir de um livro produzido por intelectuais ligados ao exército, que é o Livro Vermelho do Camarada Mao, que é um livro de citações, de aforismos, e que ele passa a ser, digamos, um instrumental para as campanhas de educação do exército voltadas aos jovens, né, e começa induzindo aí essa coisa, olha, o Mao Tse-tung foi excluído do partido por conta dos burocratas, então é preciso uma nova revolução, vinda da juventude, vindo dos setores mais proletarizados, para que se retome os ensinamentos do Mao Tse-tung, né, e se excluam os burocratas da política chinesa, né. Então há dois movimentos interessantes para pensar a revolução cultural nesses termos, né, porque ela é, primeiro, digamos assim, uma política de massas, né, popular e tudo mais, que ela vem de baixo, no sentido de que ela vem de setores afastados do poder, mas ela é também uma briga da cúpula do Partido Comunista, porque, enfim, o Mao Tse-tung está aquecendo com todo o processo dessa instrumentalização militar, está de acordo, ele está junto com o principal general, que é o Lin Biao, que está organizando essa campanha, né? E daí, claro, ali nos anos 60, ali por volta já de 62, 63, esse movimento da Revolução Cultural começa a ganhar peso na formação das chamadas Guardas Vermelhas, que são milícias, geralmente de estudantes, né, que eles passam a se paramentar como militares, e o movimento deles é denunciar os males dessa cultura, né, o excesso de burocracia, o excesso de intelectualidade, o reformismo burguês, enfim, os vários termos utilizados para denunciar grupos políticos, né, ao longo da sociedade que porventura não fossem favoráveis à linha do Mao Tse-tung, né? Então, assim, a Revolução Cultural começa daí a ganhar seu caráter mais violento, mais repressivo, né? Essas guardas vermelhas, elas agem primeiro com expurgos dentro da sociedade civil chinesa, então os professores, os funcionários públicos, os pequenos comerciantes, né? Então começa um movimento nesse sentido. E claro, conforme ele vai ganhando corpo, começa também a se projetar sobre os membros da burocracia. Então, um dos líderes do Politburo na época, né, um político chamado Deng Xiaoping, que inclusive vai ser muito importante depois na história da China, porque vai assumir o cargo de primeiro-ministro e vai ser o responsável pelas grandes reformas econômicas da China, mas nesse primeiro momento ele vai ser completamente excluído do poder, né, e no processo de repressão a burocratas como ele, né, a políticos como ele acaba indo parar num campo de reeducação, né, e passa anos lá, e depois vai trabalhar como sapateiro, enfim,
O que envolvia, né, esses campos de reeducação era basicamente essa ideia de, olha, você vai para o campo, vai fazer trabalhos forçados e vai aprender, né, qual é a linha correta, que é a linha do camarada mau. Né? Dessa disputa de poder, claro, o Mao Tse-tung volta, né, a assumir seus principais cargos dentro do Politburo e dentro da República Popular da China, e assim permanecerá até a sua morte, até 1976. Então, de 66 a 76, o Mao Tse-tung meio que governa de uma forma muito unívoca, né, o Partido Comunista Chinês. Né? Então, se fala que uma das consequências da Revolução Cultural foi um fechamento ainda maior do regime. Né? Mas, por outro lado, e aí para a gente ver como as coisas são difíceis mesmo, por outro lado, foi um momento muito fértil em termos de experiências democráticas e populares dentro da China. Né? Então, por exemplo, a gente tem alguns casos muito interessantes, como em Xangai, né, que hoje em dia é a grande cidade de Xangai, mas na época também já era uma cidade grande, se forma uma comuna, que chega inclusive a expulsar todos os membros do Partido Comunista e que acredita em total igualdade de direitos e de representação dentro da cidade. Né? Então, assim, não há mais cargos, todos assumem todas as tarefas, enfim, quase que o sonho comunardo da Comuna de Paris, ou enfim, uma radicalização mais anarquista, alguém poderia dizer, isso chega a se desenvolver nesse processo. Né? Então, parece até paradoxo, mas como é que um movimento que parece assim que fecha mais o regime, ao mesmo tempo libera tanta potência em termos de movimentos democráticos e tal? Né? Bom, porque é realmente paradoxal, é um tipo de luta política que a gente não encontra tão facilmente em outros lugares. Né? Ela depende muito dessa ação das massas. E essa é uma questão que muitas vezes o pessoal perde de vista quando vai falar sobre China, porque cai muito nessas fórmulas prontas, é um regime ditatorial e tal. Mas assim, ainda que não se negue o autoritarismo chinês, é importante entender que as bases de mobilização desse autoritarismo, elas são populares e elas passam por intensos trabalhos de debate. Né? E debate que, enfim, ele pode não ser completamente democrático, mas ele talvez seja mais democrático do que muitos outros espaços políticos que a gente conhece no Ocidente. Então, enfim, permite relativizar um pouco. E é interessante da Revolução Cultural é que ela é uma batalha de memória hoje, porque muita gente fala que, olha, ela foi na China, né, que ela foi cheia de excessos. E por outro lado, tem muita gente que fala que não, que, enfim, ela fez parte dessa realidade, foi muito importante para o que a China é hoje. Enfim, as disputas de memória sobre ela estão ainda rolando na sociedade chinesa, né? É um debate que ainda vai se alongar por muito tempo. Professor, eu vou fazer uma segunda pergunta que tem a ver com a questão dos ideais políticos. Eu vou voltar no tempo um pouquinho para a gente tentar compreender quais eram os ideais políticos que permeavam a sociedade chinesa no início do século XX. Beleza. Então, tem muitas ideias, né? No sentido de que a gente tem dois movimentos que a gente pode analisar essas ideias. Tem as ideias que vinham da Europa, né? Então, assim, a gente está pensando no início do século XX, final do século XIX, né? O imperialismo europeu também expande as ideias que concebem, né, a sua vida intelectual e tudo mais. Então, quer dizer, ideologias como nacionalismo, liberalismo, mesmo as mais radicais, como socialismo, anarquismo, mais tarde comunismo, própria ideia de feminismo, tudo isso começa em alguma medida a partir desse movimento ocidental e chega na China como uma influência estrangeira. Mas é uma influência estrangeira que vai ser lida por autores chineses, por intelectuais chineses, e que eles vão traduzir essas ideias para o contexto da China. Então eles vão produzir coisas novas a partir daí. O que me leva daí a um segundo conjunto de ideias, que são as ideias que existem dentro da sociedade chinesa, né? Então, assim, que tipo de posição ou que tipo de postura política se construiu, que tipo de ideologia política emerge dessa fusão. Bom, a sociedade chinesa sempre teve, ou melhor dizendo, durante muito tempo teve essa presença do que a gente poderia chamar do confucionismo, né? Que é algo que a gente poderia classificar talvez como religião, mas que também é um código de conduta político, filosófico, né, que, enfim, tem uma outra dimensão que é importante. Em termos políticos, o confucionismo pregava muito essa deferência em relação aos ancestrais, ele era a base,
pelo menos durante muito tempo foi a base do sistema imperial chinês. Só que no final do século XIX, a China imperial está sendo humilhada, o século das humilhações, que os chineses falam, desde a Guerra do Ópio, 1839 a 42. Então, consequentemente, ver a derrocada do Império é também a derrocada do que se imaginava como uma mentalidade confucionista. Claro que ainda há um conservadorismo político considerável, né, mas há uma ânsia pela modernização da China, né, e tentar fazer uma fusão com esses ideais. O ponto de choque, ou talvez o ponto de atrito, vai ser justamente com as ideologias mais radicais, com os anarquistas, com os socialistas, que vão repudiar muito desse passado, né? Mesmo antes disso, já há um reformismo na corte imperial chinesa que passa a defender que as antigas tradições elas devem ser abandonadas. Então, esse reformismo ele vai depois ser um, digamos assim, um núcleo intelectual do qual o anarquismo na China, o nacionalismo na China e mesmo o socialismo na China vão conseguir ter uma raiz comum, né, esse digamos assim, esse reformismo de corte, né, em alguma medida. Mas claro, né, à medida que essas ideias ganham peso, uma outra ideia muito forte vai ganhar peso, inclusive um peso político concreto, que é a ideia de republicanismo, né, e que vai ter um dos seus mentores, um médico intelectual chinês chamado Sun Yat-sen, né, e ele vai criar um partido que vai se chamar depois o Partido Nacionalista Chinês, e vai ser um dos grandes nomes intelectuais da ideia da importância da China construir uma república, achar uma via republicana, que parece até, enfim, diferente, porque é isso, se a gente pega a história da China, dessa longa história da China, durante milênios se manteve um sistema imperial, né? Então Sun Yat-sen passa a promover a ideia da república porque ele entende, e ele está de acordo com uma visão política da época, né? Ele entende que a soberania, a nova ideia de soberania política, né, da nova dinâmica de poder, exige que se olhe para o povo, né? E o governo do povo é efetivamente a república. Então, a sua ideologia, os 3 princípios, o republicanismo de Sun Yat-sen vai ser também muito determinante, na verdade, dessas mudanças. E a China vai encontrar o seu caminho republicano em 1912, oficialmente, e desde então, mesmo com todos os idas e vindas de diferentes regimes, diferentes processos revolucionários, contra-revolucionários, a China se manteve efetivamente como um regime republicano, né, diferente de vários outros grupos. Então ela tem uma sobrevivência muito grande, né. E mesmo outras ideias que vão emergir nesse início do século XX, né, o comunismo na China, né, então que tipo de pensamento marxista vai se difundir na China e por que ele vai ser diferente de outras partes da Ásia, né, quais os interesses, por exemplo, dos soviéticos em relação à China e por que a China vai se tornar um país tão central para a União Soviética, né? Ela vai ser fruto de uma série de debates da Terceira Internacional e, inclusive, esses debates vão depois estar imbricados na disputa lá entre Stalin e Trotsky, né, da União Soviética. Então, em alguma medida, a China ganha uma centralidade porque ela vai reincorporar alguns desses princípios, ela vai traduzir eles para outras lógicas, vai pensar esses princípios do marxismo a partir da sociedade chinesa por meio de uma série de intelectuais, até que culmina, no caso, na experiência do Mao Tse-tung, né? Mas é muito interessante, na verdade, pensar esse processo das ideologias por essas duas linhas, porque é isso, tem o que vem da Europa e tem aquilo que é, digamos, nativo, e esses campos se encontram nesse final do século XIX, início do século XX, eles vão ganhando outras formas políticas, vão formar os partidos políticos chineses, os movimentos de massa chineses, e efetivamente eles vão depois conquistar o Estado, né? Então eles vão garantir as suas formas de perpetuação, suas novas fusões, tanto a República Popular da China quanto Taiwan vão entrar em processos de recuperar o confucionismo, elementos do confucionismo, né? Recuperar elementos do passado, né? Então tem todo um movimento muito interessante e muito rico, na verdade, de entender como essas ideias elas se convertem, né? Você tira as ideias europeias fora do seu lugar e elas
proliferam outras lógicas, outros pensamentos, outras instituições, no caso, que se a gente pensar só no Partido Comunista Chinês, instituições que mudam não só a China, mas mudam o mundo. O professor comentou na primeira pergunta e comentou um pouquinho sobre Deng Xiaoping. Então vamos avançar alguns anos na história da China e vamos só comentar o porquê Deng Xiaoping e suas reformas foram tão importantes para a China. Bom, então, daí eu falei do Deng Xiaoping porque ele tem essa trajetória curiosa, né, na Revolução Cultural, mas ele vai ser reabilitado no final do governo do Mao Tse Tung, né, ele vai sendo reabilitado como um reformador, né, um cara que pode ajudar a China está com crescimento muito baixo na economia, se entende que ele pode entrar em alguns cargos burocráticos, apesar que, enfim, ele já cumpriu seu tempo, ele já está apto a entrar na política. Num processo de algo de 2 anos, desde a morte de Mao Tse Tung, ele rapidamente galga espaço dentro do partido, né, um cara que tinha uma leitura muito, muito fina do que estava acontecendo na China naquele momento, e consegue efetivamente se tornar o primeiro-ministro chinês, né, e ele passa a ser um defensor ardoroso das reformas econômicas que a China, no seu entendimento, precisava passar naquele momento, né. Se falava muito na época em 2 reformas, muito do que depois a gente viu também em relação à União Soviética, né, as reformas que deviam ser econômicas e as reformas políticas. O Deng Xiaoping, ele é um entusiasta principalmente das reformas econômicas. O plano que se desenvolve durante o seu regime dessas reformas envolvia a criação de zonas econômicas especiais, que foi talvez o elemento mais poderoso dessas reformas, ou pelo menos o que as pessoas mais lembram, né? Essa zona, a China é um país socialista nesse momento, né? Então, assim, não há qualquer margem de dúvida sobre isso, mas há um entendimento de que ela poderia abrir certos territórios, certas cidades, principalmente no litoral chinês, para investimentos de capital estrangeiro, né? Então, nessas zonas, o capital poderia efetivamente vir, ele seria taxado, claro, mas ele teria em contrapartida um enorme contingente de mão de obra, né, que estaria à disposição, salários muito baixos, efetivamente, no qual poderia haver um benefício dessas grandes empresas. E esse entendimento é muito, muito de pronto, assim, nos anos 80, rapidamente várias grandes marcas do mundo capitalista, elas migram setores produtivos para essas cidades essas zonas econômicas especiais chinesas, né? Então, assim, Nike, Adidas, Porsche, Volkswagen, né, várias empresas, vários conglomerados capitalistas vão indo para a China, né, e lá se instalam nessas zonas econômicas especiais. Há uma série de condições, eles não podem sair, as empresas não podem sair das zonas econômicas especiais, elas estão restritas a fazer os seus negócios no exterior, né, então assim, elas não vão vender, pelo menos num primeiro momento, elas não vão vender diretamente para a população chinesa, até porque ela não tinha dinheiro para comprar muitos desses produtos, né? Então, assim, ela vai simplesmente se beneficiar da mão de obra e vai com isso, claro, daí continuar o seu fluxo de exportação de mercadorias. Rapidamente, essas cidades têm um boom de crescimento populacional, né? Isso exige que o governo tenha que melhorar rapidamente a infraestrutura dessas cidades para receber os aportes de capital que ele está recebendo. E quando vê a política tão bem sucedida que outras zonas, inicialmente eram 7, né, rapidamente outras zonas econômicas especiais são criadas, algumas já fora do litoral depois, né, mais interiorizando a China, né, mas sempre tudo concentrado, sempre dentro de um perímetro urbano, para, enfim, garantir que a estrutura social se mantenha determinada ainda pela coesão em relação aos princípios do Partido Comunista Chinês. Mas na zona econômica especial, esse investimento do capital, a relação capital-trabalho, ela vai pender sim mais para o capital, né? Então ela vai, enfim, a China não vai se tornar efetivamente capitalista
propriamente dito, né? Mas ela abre para o capitalismo dentro desses bolsões, dessas ilhas, né? E isso é considerado um grande sucesso, porque alguns acordos comerciais que o governo chinês vai estabelecer nesse período também elas são muito significativos, né? Essas empresas podem se instalar, mas elas têm que permitir que engenheiros possam averiguar o parque produtivo. Então isso daí depois vai se converter em fábricas de proprietários chineses também, né? Vai ter uma série de discussões sobre patentes, né? No primeiro momento há um entendimento, já que a gente não pode comercializar, a gente não pode comercializar, mas há, enfim, muitos produtos que passam a ser comercializados diretamente com os chineses. Então se abre concessões, pode fazer comércio, mas só com os chineses. A China não pode pegar os produtos, sei lá, de uma empresa como a Nike ou uma Adidas e vender para outros países, né? Porque, enfim, é da Nike, né? Então tem toda uma discussão sobre direitos e patentes que leva um pouco aquela leitura, às vezes, que a gente tem mais rasa, né? De, é a pirataria na China e tudo mais. Né? Hoje em dia, acho que ela já quebrou bastante, mas ainda há o estereótipo. Então, enfim, em termos mais amplos, a política de zonas econômicas especiais, as reformas econômicas, elas permitiram que já no final dos anos 80 a China atingisse níveis de crescimento bastante impressionantes, né? Se fala que as reformas políticas não acompanharam, né? Que não houve um processo de maior abertura democrática. Na verdade, o regime, inclusive, passa por um fechamento maior, principalmente depois dos protestos da Praça da Paz Celestial, né? Mas que efetivamente a contrapartida desse fechamento político é um aumento significativo do PIB chinês, né? E é um PIB que em alguma medida ele também vai dando um retorno para as classes populares. Ele não fica concentrado só na burocracia ou só nesses capitalistas das zonas econômicas especiais, né? Os salários começam a aumentar e pouco a pouco a gente vai vendo, né, que é o cenário que a gente tem hoje, né, uma China cujo padrão de vida é maior do que, enfim, qualquer país da América Latina e já compete com alguns países da Europa. Joyce Oliveira, quem acompanha o Historiante há um bom tempo, já curte o conteúdo, pode nos ajudar a manter o projeto, né? Senhor, pode sim. Quem quiser ajudar, né, a gente do Historiante a continuar produzindo esse conteúdo maravilhoso, pode ir lá no nosso apoia.se. Aí vai se tornar nosso apoiador e vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a cursos que a gente produz para os nossos apoiadores, né, a materiais didáticos, vai também ter sorteios de livros, enfim, né? Tem podcast secreto, ou seja, vai ter um mundo novinho, exclusivo para quem for, né, aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o Historiante. E o endereço qual é? apoia.se/historiante. O link tá na descrição desse episódio. Perfeito. Professor Fernando Pureza, queria agradecer e muito a sua presença aqui, viu? Foi uma aula que a gente recebeu aqui agora. Obrigado pelo convite. Eu vou fazer o meu jabá, se vocês me permitem, tá? Por favor. Para quem gostou e para quem está interessado, né, o livro História da Ásia, então, à venda, né, na editora Contexto. Professores têm desconto, inclusive, né? E é um livro que eu sempre falo para as pessoas, não é um livro para especialista, é um livro para iniciante. Assim como eu tive que me iniciar nesse campo, né, por conta das demandas de ter que ministrar a disciplina, eu acho que muita gente também gostaria que mais gente conhecesse essa história da Ásia, tivesse um acesso a ela. Então ele é um pontapé inicial, né? Então quem quiser
dar desses passos exploratórios na história da Ásia, eu faço aqui a minha recomendação. Perfeito. E quem quiser comprar no site da Contexto com mais um pouquinho de desconto, a gente tem o nosso cupom de desconto aqui, junto com a parceria com a editora Contexto, é Historiante 20. Então aproveite agora que você está nos ouvindo e vá lá e faça a sua compra do livro História da Ásia, do professor Fernando Pureza. Bom, meus amigos, é isso. Queria agradecer a vocês que nos ouviram até agora. Um grande abraço, tchau, tchau e até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, pessoal. Até mais.